esse dia, por essa oportunidade de estarmos todos juntos para aprender mais sobre Ti, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, clareia nossa mente, clareia nosso entendimento, Senhor, para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias. E dirige, Senhor, essa sala virtual, cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, amém. Então, gente, nós estamos agora começando a nova semana e o tema dessa nova semana são os milagres à margem do lago, né? Semana passada a gente estava estudando as parábolas que Jesus contou na beira do lago e agora nós vamos ver os milagres que Jesus fez. Então, esse lago que a gente está falando aqui é o Mar da Galileia. Ele era chamado de mar por causa do tamanho dele, mas ele era um lago que tinha 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Era um grande corpo de água que era onde as pessoas ali daquela região eles sobreviviam a partir daquilo ali, faziam suas plantações, pescavam. Então o Mar da Galileia era o centro da vida das pessoas ali ao redor. Então foi ali que Jesus fez as suas pregações, né, contou as parábolas, e foi ali que Jesus também fez alguns milagres. Então, o primeiro grande milagre aconteceu ali logo depois daquele dia em que Jesus contou as parábolas. Terminou aquele dia, um dia cansativo, um dia exaustivo, em que ele falou para as multidões, milhares de pessoas. Aí o que foi que aconteceu? E nós vamos para Marcos 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem? Já trabalhou muito nessa região, vamos desbravar agora outra região, do outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Olha aí, Jesus saiu do barco com os discípulos e ainda teve alguns curiosos que foram atrás em outros barcos. Agora olha o que aconteceu. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as águas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Olha que interessante aqui. Estava tendo uma tempestade num lago, no Mar da Galileia. Talvez ali não fosse tão comum ter tempestades, mas naquele momento ali estava tendo uma tempestade para que aquele barco de Jesus naufragasse. Entenda que durante todo o ministério de Jesus, Satanás usou toda a sua força, todos os seus meios para acabar com o ministério de Jesus. Desde o nascimento, em que ele mandou Herodes para matar os bebês de Belém, e ao longo da sua vida, Jesus sofreu vários atentados. Teve uma vez que ele foi para Jerusalém, falou com os líderes os líderes judeus, e eles tentaram apedrejar Jesus. Então, ao longo da vida, Satanás tentou tornar o ministério de Jesus o mais difícil possível. Então, aqui nessa parte, o mar começou a se encapelar, o céu começou a se fechar, e começou a ter chuva, começou a ter vento, a tempestade começou a piorar. E aí, como é que Jesus estava? Com todos esses ataques de Satanás à sua volta, qual era a reação de Jesus? Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Olha aí. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus disse: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a lição ela traz uma reflexão muito interessante dessa história. Essa história aqui, esse milagre, ele segue o mesmo esquema de outras manifestações do poder de Deus que acontece na Bíblia. Toda vez que o poder de Deus é manifestado, esse fenômeno é chamado de teofania. E esse fenômeno, toda vez que Deus se manifesta, segue cinco passos, 5 fases. Primeiro, a demonstração do poder de Deus, né? Depois, o medo do ser humano, ou seja, as pessoas que estão ali assistindo a demonstração do poder de Deus ficam com medo, e aí vem a ordem: não temas. Depois,
tem as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu, e depois tem a resposta humana à revelação. Ou seja, Deus se manifesta, o ser humano fica com medo, o anjo diz, ou Deus diz, não temas. Aí Deus vai se revela, né, dá uma orientação ali para a pessoa, e ali, depois disso, a pessoa responde a essa revelação que Deus deu. Então, todos os milagres, toda vez que Deus se manifesta com sua glória, geralmente acontece assim. No Mar Vermelho, foi mais ou menos desse jeito. Deus abriu o mar, ali o povo ficou um pouco com medo, mas Deus disse, olha, não temas. Moisés, diga ao povo que marche, o povo atravessou o mar. Então seguiu mais ou menos ali o mesmo esquema. E aqui nessa história tem 4 dessas 5 características. Então olha, tem a demonstração do poder de Deus, que foi acalmando a tempestade. Teve o medo humano, que foi o medo dos discípulos, com medo da tempestade. Depois, quando Jesus diz assim, por que vocês estão com medo? A expressão não temas. E a pergunta dos discípulos é a resposta do ser humano. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Só que está faltando uma parte. Está faltando a palavra da revelação, né? Está faltando a parte da revelação que geralmente acontece em outros milagres. Porque os discípulos perguntam, quem é este que o vento e o mar obedece? Aí falta a resposta. E o livro de Marcos, ele vai o livro todo preparando a gente para essa resposta. E a gente vai descobrindo ao longo do livro, a gente vai vendo toda a história de Jesus e no final nós chegamos à resposta. Quem era aquele que o vento e o mar obedece? É o Filho de Deus, o próprio Senhor, o Senhor da terra, do céu e do mar. É Ele que domina sobre tudo. E como diz a música, seja a ilha dos homens, o gênio do mal, as águas não podem tragar a nau que leva o Senhor, o Rei do céu e do mar. É Ele que pode mandar tudo se acalmar, tanto na natureza quanto no mundo e principalmente na sua vida. Então, gente, confie nesse Deus a cada dia mais. Que o poder dele possa fazer parte da sua vida. E que as tempestades do seu dia a dia, nas tempestades do seu dia a dia, ele possa estar no barco junto com você para acalmar e para trazer a paz. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, pedimos, Senhor, que no nosso barco que está passando por tempestades, está passando por vendavais, que o Senhor possa estar ali. Se as tempestades não forem acalmadas, mas que o Senhor esteja conosco, ali nos dando paz em meio à tempestade, nos dando paz em meio à guerra. Assim como o Senhor dormia no meio de todo aquele alvoroço, nos ajuda a ter paz também, nos ajuda a ter calma, ter certeza que o Senhor está ali conosco em meio à guerra e em meio às crises. Por favor, Senhor, fica conosco. E agora, abençoe essa segunda parte, o estudo do livro. Abençoa o pastor que vai passar e dirija nesse dia, Senhor, para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.